Oi, 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 gente. Boa noite, tudo bem com vocês? Estamos iniciando aqui a nossa live. Sejam muito bem-vindos. Então, amores, vamos lá, né? Eu sou aqui Camila Steinmetz, para quem já me conhece, né? Também aí como Camila P2P. E a gente tá aqui hoje inaugurando um novo quadro em nosso canal. Fazendo uma paródia com uma grande entrevistadora e um programa aí já conhecido por todos, mas trazendo de forma séria, interessante e descontraída entrevistas com grandes nomes da comunidade cripto e afins. E inaugurando o nosso programa número 1, convidamos ele, carioca, formado como mestre em sistemas de comunicação pelo IME no Rio de Janeiro, mais de 20 anos como engenheiro de software, líder técnico, professor, pesquisador, orientador de diversos projetos acadêmicos com mais de 30 publicações. E no mercado cripto, ele atua como analista e como produtor de conteúdo. Trabalha uma nova maneira de se compreender o fenômeno das blockchains através da conjugação da tecnologia cripto a conceitos filosóficos, sociológicos e econômicos no canal Casta Cripto. E agora vamos convidar o Rafael Castaneda. Cadê o Rafa? Grande Casta Cripto, seja muito bem-vindo no nosso primeiro episódio aqui de Frente com Camila. Eu não tô te ouvindo, Casta. Tá me ouvindo bem? Pessoal, estão ouvindo Casta por aí? Agora sim, deixa eu ver. Não. Pessoal, alô? Agora sim! Oi, Casta aqui nossa, conosco! cara, eu vou ter que ficar imóvel, porque é um mau contato aqui. Vou ter que ficar quietinho, eu não vou mexer aqui nada. Como Não é tem que tá? problema. Agora não vou fazer tu te mexer. Não vou fazer tu Obrigado. te mexer. Casta, acho que agora tá com som aí, né, pessoal? Mas então, seja muito bem-vindo. Obrigada por estar aqui conosco, marcando aqui o nosso episódio 1 de Frente com Camila. E eu já vou começar aqui te perguntando como assim tu já morou numa aldeia indígena? Cara, assim, eu passei uma semana com o povo Catuquina, né, no interior do Acre, né? O Acre existe, tá, gente? Eu realmente fui lá, é real. Né, tive essa experiência única de vida que foi viver uma semana dentro de uma aldeia do povo Catuquina, né, compartilhando lá, né, da cultura deles, aprendendo um monte de coisa, conheci assim, incrível, sabe, uma experiência que abre muito sua perspectiva de vida e tirei várias lições lá que eu aplico até hoje, assim, tudo que eu faço na minha vida. Foi realmente um momento assim transformador, sabe? Mas é verdade, já morei uma semana. É uma coisa pouco improvável, na verdade, né? Ainda mais para quem é de grandes centros. Mas como que aconteceu de tu parar numa aldeia indígena, Casta? Olha, se você reparar aqui o meu fundo, né, eu vou tentar não me mexer muito, mas existem elementos aqui que não são normalmente assim ortodoxos, né, digamos assim. Né? Eu, desde garoto, desde pequeno, tenho uma veia bem esotérica, né, bem holística. Então, já fui em todos os tipos de consagrações religiosas, doutrinas, cultos que você imaginar. Nunca me filiei a nada, né? Eu não obedeço a nenhum tipo de religião, nenhum tipo de doutrina, mas eu sempre fui muito curioso para conhecer e compartilhar desses ensinamentos, que eu acho que são ensinamentos da história antiga da humanidade, e que tem muita sabedoria, né, nesses cenários. Então, eu sempre tive muita vivência e muita conexão com essas pessoas e, eventualmente, né, nesse meio, esses convites aparecem. E aí, na hora que apareceu um convite como esse, eu topei na hora, fiz as malas e peguei um avião para o Acre. Foi mais ou menos isso. Incrível. Faz tempo isso já? Faz uns... Foi antes da pandemia. Faz uns 7 anos, 6 anos, eu acho. Eu acredito que deva ter trazido grandes aprendizados, né? Foi demais, foi demais.
muitos aprendizados. Inclusive, uma das maiores lições de humildade da minha vida veio de lá. Quer que eu conte esse caos para Mas, você? por favor, estamos Ah, aqui para isso. esse caos é bom, né? Tipo, na aldeia tem que, na estrutura deles, né? Que eu não conheço todas as estruturas, né, nativas, mas na estrutura do povo catuquina tem um pajé, né, que é o pajé que rege a parte espiritual, a cura daquela aldeia, e ali era o pajé Cacô. O pajé Cacô era um pajé de um braço só, porque o outro braço a onça comeu. E aí ele andava com uma tala, né, e ele fazia tudo com um braço só. E o Pajé Cacô, muito embora já fosse um cara, devia ter sim, seus 60, 50 e tantos anos, ele era considerado um pajé relativamente novo. Porque o pajé antes dele tinha se aposentado e era um cara que tinha quase 90 anos já. E aí a gente estava numa sala, numa cabaninha, né? Que não são estruturas deles, eles têm as estruturas que eles próprios constroem, né? O povo catuquina, mas o povo catuquina é um povo relocado. Né, eles foram tirados da terra normal dele e foram realocados para um lugar que é uma reserva entre Acre e Rio Branco, né, no meio da estrada. E aí lá tem algumas construções que o próprio governo fez para eles, que são umas casinhas de madeira, umas casitas. Então a gente estava numa dessas casitas, todo mundo junto, né, conversando, trocando ideia, né, a questão das medicinas indígenas, muito presente também sempre. E aí o pajé mais velho, o pajé aposentado, né, mais velho chegou, e o pajé aposentado mais velho começou a descascar o pajé Cacô, que era o pajé atual, na nossa frente. Assim, descascou, cara. Falou, "Olha, esses pajé mais novos, sabe fazer nada. Porque na minha época, pajé bom colocava a mão na pessoa e tirava a doença, né? Tipo, tirava uma bola preta, colocava no vidro, assim, uma parada quase, né, tipo, José Arigó, assim, super, super místico, né? E aí, cara, tava eu e outras pessoas, né, que foram convidadas para passar essa semana com eles, e o nosso pajé, que é o cara que estava recebendo a gente, tomando ali uma lapada gigantesca, né, quase uma humilhação pública, coitado, do pajé mais velho. Aí quando acabou a bronca do pajé mais velho, o pajé Cacô não falou nada, ficou quietinho. E aí o pajé Cacô saiu da casinha e foi pro lado de fora. Aí eu fiquei com um pouco o maior sentido, né? Mó dó do pajé Cacô. Falei, caraca, o cara tomou uma lapada na nossa frente, né? Vou lá ficar com ele, sei lá, dar uma moral pra ele. Tem todo sentido, né? Aí saí e só sentei do lado do pajé Cacô, tipo, aí a gente ficou olhando o nada, assim, olhando a floresta, assim, tipo, o horizonte. Mais de meia hora, os dois em silêncio sentados. Aí depois de meia hora de silêncio, o pajé Cacô virou pra mim e falou, olha, eu queria saber tirar uma doença com a mão, né? Cara, assim, aquilo ali foi uma lição, tio, de humildade na minha vida, porque o cara realmente, ele concorda, né? Ele queria ser um pajé que poderia ir lá e fazer a parada e tirar a Fazer doença com algo a a mão. mais. E mesmo ele tendo sido assim, cara, destruído na nossa frente, e ele era o nosso anfitrião, ele não tentou, tipo, sabe, manter a máscara. Não, eu sou o pajé pica, entendeu? Tipo, essa parada não tem nada a ver, confia em mim, porque eu sou o cara e vocês estão aqui por minha causa. Ele mandou a real. Eu falou, pô, realmente, eu queria saber tirar o negócio com a mão. Cara, aquilo ali pra mim foi uma das lições de humildades assim mais chocantes da minha vida, né? E é uma coisa que desde então eu uso, né? Desde que eu aprendi essa lição com o Pajé Cacô, que eu desisti, cara. Não tem como a gente querer ser super-homem, sabe? Porque a gente é influencer, é youtuber. Tem sempre que parecer que a gente tá certo em tudo, que a gente é perfeito em tudo. E, pô, graças ao Pajé Cacô, né? E ali a etnia catuquina, eu me libertei dessa prisão mental há alguns anos atrás já. E isso Legal, é né? muito bom que tu fala, porque na verdade eu vejo inclusive duas lições. Uma delas, né, é a parte de ter a humildade de admitir não digo nem falhas, mas onde melhorar. E também, ao mesmo tempo, ele, como líder, querer poder servir melhor as pessoas, É, né? exatamente. Então, Boa, isso também a gente traz de uma certa maneira para todas as nossas áreas, né, Casta? Que com acaba certeza. muitas vezes, quando as pessoas deixam o ego de lado, conseguem se colocar numa posição de servidor e, ao mesmo tempo, quando a gente se coloca nessa posição, a gente consegue olhar para as nossas lacunas e conseguir cada vez servir melhor, né? E quanto mais a gente serve, mais a gente consegue cumprir, inclusive, o propósito. Seja o pajé, seja qualquer pessoa trabalhando em qualquer uma das suas áreas, né? E isso é que é o bacana do que a gente está fazendo aqui hoje, porque a gente consegue trazer, muitas vezes,
um outro lado também das pessoas que muitas vezes no dia a dia as próprias pessoas não conhecem, né? Exato. E fico muito grata mais uma vez, quero te agradecer por estar aqui conosco hoje e agradecer a todos que estão acompanhando aqui, né, o nosso primeiro episódio de Frente com Camila. Eu assisti bastante conteúdo teu, né, até para poder trazer algumas coisas aqui, e eu assisti você falando sobre tu falando sobre a tua criação, né, Casta? Que tu foi sempre incentivado muito a estudar, né? A passar por um bom concurso, né? A ter um bom emprego, ter uma estabilidade. E foi isso que tu fez, né? De uma certa maneira, né? Isso hoje eu estava até conversando aqui com o Ricardo, com o meu marido, porque a gente tem esse impasse muitas vezes dentro da nossa casa com os nossos 3 filhos, né? O Ricardo muitas vezes acha que, não, vamos incentivá-los a estudar, a fazer uma faculdade para poder ter um diploma, né? E eu, por outro lado, eu penso, não, vamos ensiná-los a serem empreendedores e correr atrás do que de fato eles acreditam e que eles querem. Se for fazer uma formação, uma faculdade, porque é a vocação, porque é o desejo, ok, mas não por obrigação para ter um diploma, é para buscar ter uma estabilidade, né? Eu queria saber de ti quando e como que foi a tua virada de chave. Boa, boa. Você lembra daquele jogo? Eu jogava quando era criança, o jogo da vida? Sim. Chegou? Então, aquele jogo é literalmente isso, né? Você começa no jogo e uma das primeiras coisas que o tabuleiro te oferece é a chance de você se formar e pegar um emprego, né? E o jogo da vida é baseado na sua capacidade de se estudar bem e conseguir um bom emprego. E se você estuda bem e consegue um bom emprego, então todo o resto da vida está resolvido. E o lance é que na época do jogo da vida, era a época em que esse jogo funcionava, mas agora o jogo está quebrado. Né? O jogo você se forma, pega um bom diploma e você se ferra. Isso aqui é a verdade. Então, quando é que isso aconteceu para mim? Porque eu fiz esse jogo, né? O jogo dos nossos pais, o jogo dos nossos avós. Eu fiz esse jogo. Então, eu me formei em ciência da computação, fiz um mestrado aos 24 anos de idade, cara. Eu era mestre pelo IME, no Rio de Janeiro, né? Super programador, né? Trabalhei pra caramba, horas e horas e horas. E, eventualmente, eu fiz o quê? Que é o suprassumo do jogo da vida, no concurso público. Né? Era o sonho da minha Não, mãe eu entrar no concurso público. é o sonho da sua mãe, tenho certeza. É o sonho. Por quê, cara? Porque na mentalidade dessa geração, pegar um emprego público, você zera todas as preocupações financeiras da sua vida do dia que você é aprovado até o dia da sua morte. E isso é uma promessa fantástica, né? Imagina, cara, eu estudo, eu faço uma prova e aí eu tenho tranquilidade financeira, uma vida digna, boa e próspera de hoje até a minha morte, até o último dia da minha vida. E eu fiz isso porque, claro, eu queria essa benesse, né? Pô, irmão, estudar, passar numa prova e, caraca, meu irmão, relaxar, né? Ficar de boa para sempre, trabalhar, claro, mas trabalhar tranquilo, trabalhar sem medo. Então eu peguei um concurso público para fazer, como professor, e foi antes de eu terminar o mestrado, inclusive, foi aos 22 anos de idade. Eu terminei o mestrado depois. Aos 22 anos, eu me tornei concursado no Cefet, no Rio de Janeiro, como professor do ensino técnico, tecnológico e superior, né, federal. Cefet é uma das melhores escolas do Brasil, em termos de ensino, de engenharia, computação, né, ensino técnico, uma porrada de coisa que tem lá. E aí eu fiz 15 anos de carreira no serviço público, ok? E por isso que pareça, minha vida não ficou mil maravilhas. E eu não sou um cara, assim, gastador, meu irmão, de comprar carro caro, de viajar para lugar caro, de ficar pegando tudo do bom. Mas fui um cara sossegado. E ainda assim, eu sentia que minhas contas nunca estavam fechando, cara. E os anos passando, minha conta não fechando, o ano passando, eu pegando job, dando consultoria para complementar, a conta não fechando. E aí um belo dia me deu um estalo. Sabe quando que me deu o estalo? Quando a gente teve uma greve gigante de professores há alguns anos atrás. Você lembra dessa greve? Deve fazer uns 6, 7 anos. Cara, Teve uma greve gigante de professores do ensino público que paralisou o ensino público no Brasil por mais de 2 meses. Parada bizarra, assim, cara. Uma greve homérica, né?
e essa greve era para reclamar o reajuste de salário em função da perda de poder de compra pela inflação, que estava mega desgastado. E aí, depois de mais de 2 meses de greve, o ensino público parado praticamente no Brasil inteiro, há um acordo e a gente volta a dar aula. Sabe qual que era o acordo? Qual? O acordo, depois de anos sem reajuste, o acordo era 8% de aumento em 4 anos, cara. Diluído em 4 anos. Isso nem pagava o prejuízo passado e nem contabilizava a diluição futura. E Eu acho que essa época foi quando aqui no Rio Grande do Sul teve um período, acho que uns 2 anos, que no estado o funcionalismo público recebia parcelado o seu salário. Eles recebiam 2 meses atrasado e era parcelado. Eu acho que foi nessa mesma época, mas aqui foi todo o funcionalismo público, todo. Entendi. A UERJ estava fazendo isso na época, só que o Cefet, ele não é estadual, o Cefet é federal. E o governo federal, ele não recorreu a isso, só os estados recorreram. E no ano seguinte a esse reajuste, veio o reajuste do meu plano de saúde, que é conveniado pelo Cefet. Sabe qual foi o reajuste anual do plano de saúde? Quanto? 28,5%. E paga como? Com um reajuste de 8%? Não, né? 8% depois de anos sem aumento, e os 8% parcelado em 4 anos, e o plano de saúde reajustando todo ano. E 28% no único ano. Eu falei, cara, se eu colocar isso aqui no Excel e eu puxar esse Excel para o futuro, vai chegar um dia que o meu salário inteiro não paga o meu plano de saúde. E aí ferrou, acabou. Então, assim, esse jogo da vida tá quebrado. E eu tava, com 35, 36 anos. Eu falei, eu não tenho muito mais tempo. Se eu for mudar de vida e largar tudo, tem que ser logo, cara. Eu não posso mais esperar. Então eu comecei a procurar por oportunidades e foi aí que apareceu o cripto. Aí quando eu entendi o que era, eu falei, cara, agora é a hora. Eu vou pular no barco cripto e vou deixar o passado para trás, né? E foi o que eu fiz a partir dos anos de virada de 20 para 21. É que sempre tem a virada de chave, ela acontece realmente no momento de reflexão, né? E que bom que todos nós que estamos aqui hoje, eu tenho certeza que já são pessoas que tiveram essa virada de chave. Eu vejo muito hoje, Casta, vejo os idosos da minha família, por exemplo, que a aposentadoria trabalharam uma vida inteira, inclusive a minha mãe, que queria que eu fizesse concurso público, e a aposentadoria, ela não acompanha. Então, assim, eu vejo hoje a minha mãe com quase 70 anos de idade voltando ao mercado de trabalho e trabalhando. Porque não. E isso é muito ruim quando a pessoa chega num ponto da vida em que ela deveria estar descansando, deveria estar tendo uma vida mais tranquila, né? Já criou seus filhos, já trabalhou o suficiente, ter que voltar para o mercado de trabalho. Então, felizes nós que estamos aqui, que a gente já consegue perceber algumas coisas e a nossa geração e as próximas, eu acredito que as pessoas que se antenarem vão conseguir se ligar nisso muito mais cedo, né? Ah, com certeza. E aí eu queria te perguntar, falando disso, né? Para ti, tá? O que significa olhar para a cripto com um olhar filosófico, sociológico e econômico, na tua percepção? Legal. Excelente pergunta, Camila. Para explicar isso, vou fazer uma volta no tempo. Vamos voltar para o começo da internet? Né? Bora. Quando é que a gente começou a falar de internet? Pelo menos aqui no Brasil, nos anos 90. Antes dos anos 90 não se falava sobre internet. E qual era o lance dos anos 90? A internet dos anos 90 era comprar e vender ações da bolha.com. Isso era a internet nos anos 90. Era você especular em um monte de companhia furada que estava abrindo capital na bolsa com meleca.com para você tentar fazer dinheiro com aquilo. Só que internet nunca foi a bolha.com. A internet era uma tecnologia. E depois que a bolha.com estourou, a internet varreu a face da Terra entre os anos 2000 e 2010. Isso quer dizer o quê? Que as ações da bolha.com foram para a Lua quando a internet dominou o mundo? Não.
as ações da Bolha.com morreram. Apenas umas 4 ou 5 vingaram, que são as Big Techs que a gente tem hoje. O resto morreu. Porque a internet nunca foi um conjunto de empresas especulativas. A internet era uma tecnologia com potencial de mudar tudo. Mudar como se faz política, mudar as relações sociais, interferir nas relações familiares, modificar as empresas e modificar de vez o mercado de trabalho. E isso envolve o quê? Uma análise filosófica, sociológica, econômica e política. A internet mexeu com a gente em todas as dimensões. E é isso que eu vejo em cripto hoje. O que nós hoje chamamos de cripto, para mim, ainda é uma releitura da Bolha.com. Um universo mágico de 2,5 milhões de tokens, siglas abstratas, que a gente compra e vende na internet achando que vai se aposentar. Enquanto isso, cripto como tecnologia está evoluindo nos bastidores e quando o cripto tiver o seu impacto no mundo, não quer dizer que nossas moedinhas mágicas vão para a Lua. Quer dizer que essa tecnologia vai dominar o mundo. E quem é que foi demandado no começo dos anos 2000? Profissionais que entendiam de internet. Esses caras fundaram as empresas bilionárias que existem hoje. Esses caras ocuparam cargos importantíssimos em empresas multinacionais e foram contratados literalmente a peso de ouro. Então, por que eu acho importante trazer esse olhar para cripto? Porque cripto não vai ser especulação para sempre. Cripto é uma força de disrupção social, econômica e política que está cozinhando numa panela de pressão. E quando essa panela estourar, as coisas vão mudar muito rápido. E um mercado de trabalho gigantesco vai aparecer do dia para a noite. E ele vai ter uma fome insaciável por profissionais qualificados que são muito escassos. Então, minha proposta para cripto não é hora só... Eu especulo, claro, eu quero fazer dinheiro com moedinha mágica. Mas além de eu especular, eu cada vez mais me profissionalizo. Porque caso essa bolha vá de vala, eu quero levar algo para frente. E esse algo eu vou ter um papel nesse mercado de trabalho quando ele começar a mudar o mundo que nem a internet mudou no passado. Até porque as profissões, olha só, quando nós éramos crianças, quando que a gente ia imaginar, o que tu vai ser quando crescer? Quando que a gente imaginou algum dia na vida falar que ia trabalhar no mercado cripto? Eu sei que desde os 4 anos já mexe com computador, né? Então, assim, eu acho que tu já tinha um pouco disso já enraizado contigo, né, Cássia? Mas pode ser pior. Dá um exemplo. Nos anos 90, a gente falando sobre internet, quem diria que no futuro ser dançarino de TikTok seria uma profissão? Quando? Exatamente. Não, nunca. Então, e assim, aí, cara, entendeu? O paralelo, né? Não, e aí a gente percebe quantas profissões que na nossa época de infância hoje não existem mais. E quantas não vão existir. E quantas novas demandas estão existindo, né? Ou vão existir. E aí entra quem se prepara primeiro. Né? Eu lembro quando tu falou na época da internet, né? Lá nos anos 90, eu nunca me esqueço a primeira vez que eu vi internet, né? Que tu já tava cancheiro, né? Nos anos 80 eu já estava por dentro já, na verdade. Não, o cara com 4 anos de idade já jogava jogos em inglês, não era? Inclusive mexia na internet, fazia tudo, né? Imagina. Desde os 4 anos de idade que eu mexo com o computador. Prodígio, né? Eu nunca me esqueço que a escola colocou um computador ligado na internet no ginásio da escola, reuniu todas as turmas, colocou todo mundo enfileiradinho na frente daquele computador e disse, gente, aqui a gente tem a internet. Através dessa tela a gente consegue enxergar o mundo. Eu nunca me esqueci disso. E eu pensava, caraca, como assim enxergar o mundo? Porque eu fui ter internet, eu acho, olha, foi nos anos 2004, 2005, talvez, de escadinha lá, na madrugada, que o pulso era mais barato. Era isso aí. Né? Era isso. Aí, modemzinho. Isso, e o povo já bombando. E eu penso, caramba, aí em 2008 veio o Bitcoin, o que eu tava fazendo quando veio o Bitcoin, né? E já tava aí a coisa rolando toda, né? E hoje a gente tem todas essas tecnologias e bênçãos aí, né, a nosso favor.
E eu acho esse tema, Casta, da parte mais fundamentalista, quando a gente olha para isso de uma forma mais filosófica mesmo, e vendo tudo que agrega, eu acho isso fantástico. E não são todas as pessoas que vêm por esse viés, né? E que enxergam dessa maneira. E aí, pensando nisso, pensando em viés, pensando em propósito, eu queria ousar aqui e te fazer uma pergunta, né? Hoje, analisando tudo que tu já analisou, todo o conhecimento, toda a teoria que tu já tem sobre tudo isso, tu ousaria a dizer, ou tu ousaria eu não digo chutar, mas um palpite de quem que seria Satoshi Nakamoto? Boa pergunta. Meu Ousado aqui, né? é ousado, assim. Eu não acho que eu sei a verdade, né? Mas eu vou dar meu melhor palpite. Tá? Meu melhor palpite é que Satoshi Nakamoto era um pequeniníssimo grupo de pessoas, né? Era um coletivo, mas um coletivo pequeno. E cada uma das pessoas desse coletivo era ocupada de diferentes tarefas. Então, por exemplo, o Satoshi que escrevia no fórum não era o mesmo Satoshi que programava em C, entendeu? E minha visão é que possivelmente pelo menos uma das pessoas que compunha esse pequeno coletivo era o Hal Finney, que depois teve uma doença degenerativa e quando a doença dele começou a piorar, foi justamente quando o Satoshi, figura pública, saiu de cena, depois ele faleceu. E minha visão também é que o dinheiro do Satoshi não é movimentado, porque possivelmente dentro desse pequeno coletivo eles dividiram as chaves privadas entre eles para que eles não pudessem um ou outro manipular o dinheiro todo sozinhos. E tu acha que com qual propósito que eles Cara, fizeram tudo? assim, o propósito do Bitcoin, muita gente acha que o Bitcoin surgiu do nada. Ou muita gente acha que o Bitcoin surgiu como uma resposta para a crise de 2008. É muito comum, né? Ah, o Bitcoin que surgiu como uma resposta à crise de 2008, isso não é verdade, tá? Primeiro porque o Bitcoin começou a ser programado em 2007, antes da bolha estourar. E segundo, porque o Bitcoin, na verdade, ele é a continuação de outros projetos que começaram a ser programados antes. Alô? Oi, tô te ouvindo. Ah, tá. Como alguém colocou aqui no comentário, o Wei Dai, né, o Adam Beck, o David Shaw, os caras que começaram a tentar fazer um Bitcoin, e teve pelo menos 6 tentativas de fazer um Bitcoin antes do Bitcoin que deram errado, esses caras faziam parte de um movimento, que é o movimento criptoanarquista, que foi fundado nos anos 70, junto com o começo da internet. Era um grupo de pessoas que tinha medo de que a internet seria usada para controlar os indivíduos. Então, esses caras olharam a internet nascendo e falaram, cara, a internet no futuro pode fazer um governo totalitário. Então, a gente tem que usar a internet para fazer as pessoas serem livres. Então, esses caras foram os caras que propulsionaram a criptografia, né, as técnicas de criptografia que a gente usa hoje para acessar o nosso banco, para acessar o aplicativo do plano de saúde, para mandar um e-mail, foram algoritmos e programações que esses criptoanarquistas fizeram entre os anos 70 e 80, e que até hoje a gente usa. Então a ideia do Bitcoin, ela vem diretamente do berço do manifesto criptoanarquista. Então o Bitcoin, ele é a culminância de uma série de ideias que nasceram nos anos 70. E esses caras já sabiam operar em anônimo, operar em coletivo, operar disfarçado. Quer ver uma outra coisa comum? Dentro da história do movimento cypherpunk, movimento criptoanarquista, Satoshi Nakamoto era um nome comum. Porque Satoshi Nakamoto, no Japão, quem me falou isso foi um criptoanarquista brasileiro dos anos 70. Ele falou, Casta, isso pra gente é mole, cara, porque Satoshi Nakamoto é tipo... Satoshi Nakamoto é tipo... Oi? Tipo João Silva. É João da Silva, entendeu? Então, assim, qual que é o seu nome? É João da Silva, é Satoshi Nakamoto. Então, tem várias histórias do movimento anarquista, criptoanarquista, onde se usava Satoshi Nakamoto como um pseudônimo para proteger uma pessoa ou um pequeno grupo, um coletivo de pessoas.
Então a gente tem que remontar a história do Bitcoin a pelo menos uns 30 anos atrás. Nossa, é muita coisa, Ou né? mais, né? Mais, né? Uhum, Mais. uhum. Mas é incrível isso, e é muito bacana a gente conseguir refletir sobre isso e perceber tudo isso, né? E aí, eu queria ouvir de ti também, né? Uma fala tua que eu achei muito interessante, que diz o seguinte: 80% de todo o dólar ele foi impresso de 2008 para cá. É. Na tua visão, qual o efeito que isso vai ter? Boa pergunta. Na verdade, esse número deve ser pior, tá? Porque faz tempo que eu falo esse número, então a tendência é que já seja pior do que 80%. Mas vamos colocar 80% porque foi a última vez que eu consultei, tá? Nós temos um marco muito importante na história macroeconômica global, né, no arranjo das economias, na ordem econômica global, e esse marco é o ano de 1971, ok? Para quem não sabe, o ano de 71 foi o ano em que foi removido o lastro do dólar para o ouro. Então, nesse ano, a gente cria uma economia global, porque a maioria das grandes moedas das grandes economias era presa no dólar, o dólar preso no ouro. Então, no final, todo mundo estava preso no ouro, direto ou indiretamente. Quando você corta o lastro do dólar para o ouro, você corta o lastro do mundo inteiro, conhecido na grande economia de uma vez só. E isso não tem paralelo na história humana. A gente já teve na história humana moeda fiduciária e moeda lastreada, mas a gente nunca teve uma época onde, num mundo globalizado, nós tiramos o lastro de tudo de uma única vez. E em 71, a gente inaugura o que eu chamo de a era fiduciária, ou a era do dinheiro do banco imobiliário. Né? Nós vivemos num mundo onde cada governo tem o seu próprio dinheiro de banco imobiliário, que ele vai imprimir à vontade para resolver os problemas. E uma vez que governos aprendem a resolver problema imprimindo dinheiro, esse é o jeito mais fácil de resolver qualquer problema. Então, enquanto o tempo passa, os governos se tornam o quê? Fracos, patéticos e incapazes. Porque eles aprenderam a usar uma droga. E essa droga é imprimir dinheiro para resolver qualquer problema. Do mesmo jeito que um viciado, quando tem algum problema, ele vai tomar mais uma dose. Porque ele só quer perpetuar aquilo que está acontecendo. A saída seria trazer sanidade fiscal e sanidade monetária para o mundo. Só que o mundo não está preparado para isso, não tem força política, não tem coesão política para isso. Então a gente entrou num loop. E o loop é, cada vez que alguma coisa muito grave acontece, a única solução que os governos encontram é expansão da base monetária, ou imprimir dinheiro e arremessar dinheiro no problema até o problema sumir. O resultado disso, 80% de todos os dólares do mundo não existiam até 2008. A consequência para a nossa vida é, muita gente fala, a consequência é a inflação. Não é bem assim, tá? Eu não vou dar uma aula aqui de macro, mas a consequência é a seguinte, nosso dinheiro está sendo diluído. Então, se você tem 10 dólares no bolso, tu tem 10 dólares no bolso, e o governo aumenta a base monetária em 40%, você não vai ter 14 dólares no bolso. Você vai continuar tendo 10. O seu poder de compra é a quantidade de dinheiro que você tem versus a quantidade de dinheiro que existe. Esteja ele no banco central, esteja ele no banco comercial, esteja ele na mão de uma grande corporação, na mão de outra pessoa. O seu poder de compra é a sua unidade de dinheiros versus todos os dinheiros que existem. Se nós aumentamos a quantidade de dinheiros que existem, então o seu poder de compra é eternamente diluído. Isso pode ou não se manifestar no que a gente chama de inflação, que é o preço da gasolina subindo. Mas a diluição, ela certamente acontece e isso prejudica o seu poder de compra e é o que todos nós estamos vendo. A erosão da classe média e uma vida que, para quem não é financeiramente independente, a vida está cada vez mais difícil, sacou? Cada vez você vai ter que fazer mais coisas para poder manter um padrão ou abrindo mão de coisas que já faziam, né? Isso, exatamente.
ou piora a qualidade de vida, ou agora marido e mulher trabalham, ou tipo, os dois membros do casal trabalham, onde antes uma pessoa provia uma família inteira, né? Você reduz a qualidade de vida, coloca mais um membro do núcleo familiar para trabalhar, você começa a pegar mais de um emprego, então você tem um emprego e um geek job, como é que fala? Bico? Um job, um bico isso, um bico tipo Uber, iFood, alguma coisa, e ainda assim você não está prosperando. Então, cara, tem alguma coisa errada no sistema, entendeu? Tem alguma coisa errada na fábrica da sociedade. E a tendência é que isso só piore, porque isso piora desde os anos 70, consistentemente. E isso não pode piorar para sempre. Porque se isso continuar piorando para sempre, uma hora vai dar algum problema muito grande e a ordem social vai ser quebrada ou alguma coisa vai ter que ser feita, entendeu? E o pior disso tudo também é que cada vez mais as pessoas têm menos tempo para pensar. E aí, com isso, a alienação cada vez aumenta mais, a disfunção familiar cada vez aumenta mais, e com isso, cada vez vai, degringolando mais, onde as pessoas têm que só ter, digamos, acabam tendo tempo só para se manter. E aí não consegue pensar nas demais coisas. Então, a tendência realmente é cada vez piorar mais, porque vai se instaurando o caos, né? Em cada família, em cada núcleo. Né? Então, a degradação econômica, ela cascateia em degradação política, polarização, extrema esquerda, extrema direita, e ela cascateia em degradação cultural e ela cascateia em degradação familiar. Porque se você não tem um colchão mínimo de dignidade econômica, todo o resto da sua vida começa a pipocar. E isso pipoca por todos os lados. Com certeza. E aí, vendo tudo isso, Casta, e vendo como que as coisas estão se desenhando, né? Eu penso, trazendo aqui para o Brasil, né? A forma como as coisas estão se desenhando, e aí falando também do real digital, né? Na tua visão, tem algo por trás disso? Olha, entendi. Real digital, né? Ou a gente pode até colocar, porque não é só o Brasil, tá? Que está pesquisando real digital. 90% do PIB global hoje é composto de governos que estão pesquisando os seus próprios reais digitais. Tá? Então, isso é um fenômeno global. Né? E na minha visão é o seguinte, daqui a alguns anos vai ficar muito claro, todos os governos terão blockchains próprias. Tá? Isso, para mim, é inevitável. Por quê? E vamos falar sobre um porquê bem claro. Qual que é o porquê bem claro? Porque você fazer dinheiro em cima de blockchain é muito mais barato do que fazer dinheiro analógico. Não tem jeito. Até porque hoje em dia o próprio dinheiro em si, o papel já quase não circula, né? A evolução do dinheiro, ela vem acompanhando, né? Com o tempo. Eu posso explicar melhor, né? A gente hoje tem um dinheiro analógico que foi digitalizado. Então, como é que eu vou explicar isso? A maior parte do dinheiro não existe em cédula. A maior parte do dinheiro existe nas telas dos computadores dos bancos comerciais e do Banco Central. Só que, para essa coordenação digital funcionar, ela é um costurado de vários sistemas diferentes. É o sistema do Banco do Brasil, o sistema do Itaú, o sistema da Caixa, o sistema do Banco Central, o sistema de compensação, o sistema SWIFT que faz transação internacional. Esses sistemas não se conversam, eles têm que ser costurados. E essa costura, ela é precária e ela é ineficiente, ela é cara. A proposta de cripto é, cara, temos um padrão para a programação do dinheiro. Então você inverte. Você começa com um dinheiro digital, padronizado, programável internacionalmente, você vai economizar custos absurdos. Isso não quer dizer que a cédula vai morrer, porque você pode ter um dinheiro que é fundamentalmente digital, blockchain, e uma parte desse dinheiro digital é o lastro de cédulas que correm na economia, não tem problema. Não se trata de matar as cédulas, se trata de a própria fundação do dinheiro é um dinheiro digital programável padronizado. E o grau de eficiência e redução de custos que isso traz é impensável. É que nem você parar de enviar carta e telegrama do Brasil para o Japão e mandar um e-mail. Né? A ordem
ordem, grandeza da economia de custo e da velocidade, é nessa ordem de grandeza que a gente vai alcançar. Então, isso é irresistível. Governos vão adotar blockchains. Agora, uma vez que um governo tem toda a programação do dinheiro na sua mão, ele pode abusar desse poder e criar um futuro distópico? Nossa, o governo vai manipular, vai sequestrar, vai bloquear, vai interferir? Pode, né? Só que isso é inevitável. A questão é, o governo vai fazer isso ou não vai? Tem gente que fala, com certeza vai. Tem gente que fala, talvez. Tem gente que fala, não vai. Os anarcocapitalistas têm uma visão de que toda forma de governo é má, né? E para eles, toda forma de governo é má. Então, governos são demônios e os demônios fazem o mal. Então, o governo vai fazer o mal uma vez que ele tiver uma blockchain como essa. Isso é uma leitura. Tá? Mas a minha leitura é a seguinte: não importa. Por que não importa? Porque se o governo coloca uma blockchain como real digital e ele usa essa tecnologia para se tornar mais autocrático, as pessoas vão responder a isso se tornando mais libertárias. Porque a mesma tecnologia que faz o real digital funcionar, faz o Bitcoin, faz a Monero, faz a Secret Network, entendeu? Então, muitas vezes, uma investida autocrática, ela tem um efeito reverso. Ela empurra as pessoas para a resistência. Vamos pensar aqui, Camila. Quantas pessoas no Brasil será que estão ouvindo falar pela primeira vez sobre o que é uma VPN? Muitas. Muitas. Quantas pessoas estão... Cara, é impensável, a gente não tem noção. Quantas pessoas será que estão instalando uma VPN pela primeira vez na vida? Cara, muita gente. Entendeu? Então, toda investida autocrática gera uma resposta libertária quando essa investida machuca os indivíduos. Exato. A questão é, nós temos tecnologia libertária, né, ou não? Tanta gente ao mesmo tempo, né? Exato. Porque o que eles querem é manter as pessoas quietas. Exato. Né? Porque o povo, na verdade, não sabe do total poder que tem, né? O sistema sabe, mas o povo não. Então, enquanto eles puderem manter o povo adormecido, perfeito. Tanto que eu acredito sim nessa questão de eles não quererem mexer com uma maioria, com uma massa, por conta do que pode reverberar, né? Tanto Exato. que aconteceu essa semana aí, não hackearam lá todo o sistema lá do STF, ou seja, alguém realmente não concordou, foi lá e mexeu. Né? De uma certa maneira, acaba sendo um recado. A gente não sabe a consequência de tudo isso, e nem estou aqui para dizer se sou a favor ou contra, mas é uma resposta, e essas respostas, eles procuram não correr o risco de ter, né? Uhum. Deixar as pessoas o mais alienadas possível, assistindo, tendo as suas vidas normais, né? Para poder ter o controle, né? Alienar isso, né? Alienar a pessoa é de boa. O problema é quando você começa a ferrar com a vida dela. Aí é que o bicho pega, entendeu? Entendeu? Exato. Então, esse é um passo que eu acho que os governos modernos têm certo receio. Né? Nós já tivemos um confisco generalizado no Brasil, e foi na era Collor. Tinha nem orelhão direito na rua, cara. Você acha que é falta de tecnologia que impede o nosso governo de confiscar o dinheiro? Claro que não, cara. É uma decisão política. Né? Não é porque agora tem blockchain, agora que tem blockchain a gente vai confiscar. Não, se eles quiserem confiscar, eles vão confiscar, velho. Entendeu? Exatamente. E aí, falando disso, eu tenho aqui uma fala tua que diz assim: o mundo é o problema, cripto é a resposta. Fala um pouquinho pra gente sobre essa tua visão. Legal. Quando eu falo sobre o eixo libertário autocrático, essa é uma leitura que vem da teoria do compasso político. Poucas pessoas ouviram falar sobre isso, né? Algumas já ouviram. Mas o compasso político, ele é uma maneira de enxergar as nossas relações que extrapola o conceito de direita e de esquerda, ok? Eu não vou dizer a favor de um, de outro, não se trata de favorecer ninguém aqui, né? Não se trata de apologia a nenhum dos lados. Mas hoje, a nossa discussão sociopolítica, ela está primariamente polarizada entre o quê? Ou você é da esquerda ou você é da direita. Se você é de um lado, você odeia o outro. Se você é do outro, você odeia o um.
O compasso político fala que não é só esquerda e direita, que se esquerda e direita estão no plano horizontal, existe um eixo vertical. E esse eixo vertical é libertários e autocratas. Então, se você sobe no eixo vertical, você é autocrático. Se você desce no eixo vertical, você é libertário. E o que acontece é o seguinte, a gente está tendo que ampliar a discussão. Porque, independente de você ser de esquerda ou direita, pessoas com tendência libertária estão ficando incomodadas. Então, existe um quadrante. E se o governo, independente de ser um governo, tá? Pode ser esquerda ou pode ser direita, mas se o governo sobe a barra autocrática, as pessoas respondem descendo a barra libertária. E isso é um novo tipo de polarização que vai ficar muito mais claro, isso é quase uma profecia do Casta, tá? Mas isso vai ficar muito mais claro nos próximos 5 a 15 anos. Daqui a 5 a 15 anos, a gente vai discutir, não é se você é de esquerda ou de direita, mas se você é libertário ou autocrata. Essa vai ser a discussão premente. E cripto é uma resposta de qual eixo? Do eixo libertário, tá? Cripto não se trata de esquerda e direita. Cripto se trata de descer para o eixo libertário. Conceder para as pessoas liberdade individual de se organizarem, seja com ideais de esquerda, seja com ideais de direita. Mas não forçar para as pessoas uma agenda específica. Então, se o governo sobe na barra libertária, e esse é o problema, cripto desce na barra libertária e chama as pessoas para ser a resposta. Essa é a leitura. E aí entra uma outra fala tua que eu achei muito interessante, que tu diz que cripto é um instrumento de coordenação humana descentralizada. Exatamente. A gente acha que cripto é dinheiro, né? Cripto é dinheiro. Cara, cripto não é dinheiro. O Bitcoin, o que o Bitcoin é? Vamos lá. O que o Bitcoin é de verdade? É muito difícil. A gente fala, o que é o Bitcoin? As pessoas se enrolam. Ah, Bitcoin é uma resposta para a crise imobiliária. Não, isso é uma aplicação. Ah, Bitcoin é uma reserva de valor anti-censura. Isso também é uma aplicação. O que é o Bitcoin de fato, cara? E o pessoal, os Bitcoins ficam malucos quando eu falo isso, mas eu falo assim mesmo. Bem pé no chão. Bitcoin é uma planilha de Excel gigante, cara. É só isso. Bitcoin é um sistema de registro, uma planilha de Excel gigante de carteiras e saldos, que ao invés de controlar saldo em real, controla o saldo numa unidade contábil que a própria planilha inventou e que leva o mesmo nome da planilha. A planilha se chama Bitcoin e a unidade contábil se chama Bitcoin. Agora, qual que é a grande sacada dessa planilha? Essa planilha não tem dono, essa planilha funciona e é mantida por centenas de milhares de computadores em todos os continentes. Você não consegue tirar dinheiro de alguém nessa planilha sem a chave privada da pessoa, inconfiscabilidade. Essa planilha funciona de forma global. Essa planilha tem acesso livre e despermissionado. Essa planilha é irhackeável e essa planilha é incensurável. Então, onde é que está o valor do Bitcoin? O valor do Bitcoin não é o valor do dinheiro. O valor do Bitcoin é a nossa confiança de que essa planilha realmente possui essas características. Então, cripto não é dinheiro. Cripto é um sistema de confiança. É um sistema para que seres humanos possam confiar na regra de um jogo. E o valor do Bitcoin é o valor da confiança de que a regra do jogo do Bitcoin é uma regra imutável. E ela não pode ser desvirtuada para atender ao interesse de uma pequena elite. E isso você pode usar para fazer dinheiro? Pode, porque dinheiro é um sistema de confiança. Mas política também é um sistema de confiança. Registros médicos são um sistema de confiança. As mensagens que nós trocamos no WhatsApp com nossas, fotos íntimas, nossos segredos, nossas fofocas, também fazem parte de um sistema de confiança. Então, o potencial de cripto é o quê? É reinventar como os seres humanos distribuem confiança entre si. E por isso que eu falo, isso é como nós nos coordenamos, como nós nos organizamos. E é por isso que o impacto de cripto no futuro é tão brutal, porque ele descentraliza a confiança. E isso é uma parada que a gente nunca viu na humanidade. Confiança descentralizada é uma invenção muito recente da nossa história.
Incrível. Perfeito. Filosofia, isso aí é filosofia forte, né? Mas é isso aí. Mas a gente vê que hoje trazendo um filosófico sobre tudo isso, né? Então tá perfeito, é isso mesmo. Hoje a gente estava até fazendo aqui uma pesquisa aqui com a equipe, né? E até uma das perguntas, por que que o cliente compra cripto, né? Por quê? Até para poder perceber da equipe o que que eles percebem de cada um, né? E é unânime, é proteção de patrimônio, proteção de capital. Claro que todo mundo, obviamente, quer aproveitar e prosperar, fazer dinheiro, mas aí entra quando a gente fala em proteção, já entra dessa forma, pelo menos onde não desvalorizar, já estamos no lucro, né? Então a gente percebe muito isso, Casta, a maneira como os nossos clientes se portam, né? Proteção. Proteção, muita insegurança, as pessoas estão inseguras, as pessoas estão com medo, estão com receio, né, estão buscando uma alternativa para se proteger, que é perpetuar a sua família, que é para poder, né, enfim, ter uma tranquilidade e tudo mais, né? E é isso, cripto é muito além, né, de gráfico, é muito além, né? E eu acho que é isso, né? Vamos aqui já, então, se encaminhando para o nosso final, e eu queria fazer contigo algumas perguntas, um bate rápido, pode ser? Manda. Uma criptomoeda. Ah, putz. Bitcoin, não tem jeito. Por quê? Cara, porque para mim Bitcoin ainda é o representante máximo do ideal do mundo cripto. E eu não acredito que a maioria das criptos vá sobreviver ao futuro. Porque minha visão é que a tecnologia cripto vai ser adotada por empresas e ela vai ser literalmente refeita fora das nossas moedinhas mágicas para essa turma não compartilhar valor com a gente, ou porque os interesses das pessoas que criam os tokens não são bons o suficiente para o futuro. Né? Então, assim, o que eu falo que hoje pode ficar é o Bitcoin. Eu vejo muito o Bitcoin com essa força. Eu já fui até mais crente com o Ethereum, eu tenho ficado meio ressabiado com o Ethereum, vou até fazer umas lives sobre isso, tá? Mas se você me falou uma criptomoeda de verdade, para mim hoje o Bitcoin é uma criptomoeda de verdade. Que também tá correndo risco, mas isso é outra discussão, tá? Opa! Um medo desbloqueado. Nossa, o que é um medo desbloqueado? Algum medo que tu tinha na tua vida, algo que tu desbloqueou e que hoje não tem mais. Ah, boa. Cara, eu diria muito que era o medo de ser criticado. Boa, boa. Um sonho. Ou um sonho, boa, cara. Um sonho pra mim, aí vai ser piegas pra caceta, né? Porque alguns diriam que seria um jatinho ou uma iate, né? Mas pra mim, um sonho era ver um mundo onde não há tanto sofrimento desnecessário como existe hoje. Uma inspiração. Uma inspiração, cara. Olha, eu gosto. Eu vou puxar um livro como inspiração, tá? É um livro chamado Utopia para Realistas. É um livro que fala de forma realista sobre como você pode melhorar as coisas no mundo. É um livro que me inspirou muito até hoje. Incrível. Um lugar. Um lugar? Nossa, um lugar. É, cara, para mim um lugar é o futuro, cara. Um futuro diferente. Para mim não tem nenhum lugar hoje que eu queria estar além de um lugar futuro que não existe ainda. Uma mensagem para as novas gerações. Boa. Uma mensagem para as novas gerações. Olha, eu diria o seguinte: aprenda a pensar, né? Nós, não é uma questão, o que o pessoal fala, né? Nós estamos vendo pela primeira vez em muito tempo um declínio no QI, né? Que é uma coisa alarmante, mas não se trata de QI. Eu diria o seguinte: aprenda a pensar, porque nós hoje achamos que somos pensadores, mas na verdade o que a gente faz é vomitar a cartilha. A gente é alimentado com uma cartilha, escolhe um lado da discussão e a gente vomita aquela cartilha. Isso não é pensar, né? Isso, na verdade, é o oposto de pensar. Então, o que eu diria para a nova geração é aprenda a pensar por si mesmo e não dependa de oferecer obediência para ninguém. Perfeito. Nem para uma ideologia, entendeu? Maravilha.
Rafael Castaneda por Rafael Castaneda. Rafael Castaneda é um cara inconformado com o estado atual das coisas, que fez uma escolha na vida entre jogar um jogo que ele despreza ou pagar o preço de tentar criar o próprio jogo. E hoje eu pago o preço com o seu ônus e o seu bônus de tentar criar meu próprio jogo e não jogar o jogo do sistema, não jogar o jogo da máquina. Eu tenho minhas dúvidas, tá? De quanto sucesso realmente eu vou conseguir ter, né, nessa vida escolhendo jogar o meu próprio jogo. Mas para mim, o endgame da minha vida é quando ela for acabar. E quando eu tiver que olhar nos olhos da morte e eu saber que eu não trouxe nenhum arrependimento no próximo passo para o futuro. Perfeito. E com certeza, dessa forma, tu tá deixando também um legado maravilhoso, Rafael. Tu pode ter certeza disso, né? Bom, eu quero te agradecer demais a tua presença aqui conosco hoje. Eu quero agradecer muito a todos que estiveram aqui conosco nessa live. Rafael, a nossa conversa foi incrível. Vai ficar gravada aqui para o pessoal. Quem ainda não segue o Rafael, por favor, vão agora no Instagram dele. E, inclusive, eu dei uma olhada hoje no teu link. Tá maravilhoso. Eu quero depois conversar contigo sobre ele também, tá? Gente, Legal. e muito obrigada, gente. Na quinta-feira que vem estaremos aqui novamente no De Frente com Camila, com mais um convidado e aguardo por todos vocês aqui. Rafael, muito obrigada pela tua participação, viu? Gratidão, gratidão por esse tempo aqui conosco hoje. Valeu pelo convite, queridona. É um prazer inaugurar esse quadro com você. Me sinto honrado. Inaugurado com sucesso e aberto com chave de ouro, viu? Muito, muito, muito obrigada mesmo. Beijão. Beijo, gente. Fiquem com Deus todos. Obrigadão.